Beleza. Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Voz que Forma. Meu nome é Aline Silva, eu sou fonoaudióloga, professora de canto, e hoje eu estou aqui com esse convidado, nossa, ilustre, Fio Lima, vocalista da banda mineira de Power Metal Medjay. Tudo bem, Felipe? Tudo jóia, Aline? Obrigado pelo convite. Beleza, Nossa, pessoal? muito prazer você ter aceitado esse convite. É uma honra. Eu acompanho o seu trabalho e é muito legal poder estar aqui com você. Me conta uma coisa, eu gosto sempre de começar o podcast perguntando como é que, como é que você, né, quais foram os caminhos, como é que tudo começou, né? Eu li no seu release que as suas maiores referências foram, né, são o Bruce Dickinson e o André Matos, né? Como é que você chegou a essas referências, né? Qual foi o caminho até essas referências, pelo menos? As suas Nossa, o caminho principais, é né? longo. O Mas caminho é longo, mas conta aí, faz um resumo aí pra gente, né? o que é muito interessante é que, assim, eu não venho de uma família de headbangers, nem de roqueiros, assim, né? Minha mãe era muito fã, por exemplo, de Maria Bethânia, de música popular mesmo, essas questões tudo. Mas tem uma questão muito interessante que o rock sempre foi um estilo que eu busquei ativamente. Assim, sempre era algo que eu procurava. E meu pai tinha um vinil do Queen. É a primeira vez que eu escutei aquelas guitarras lá da We Will Rock, essas coisas, já fiquei louco. E eu tive um tio muito especial também, que ele me aplicou nos Deep Purple da vida, nos The Doors. E daí começou. Aí os amigos de escola foram levando, né? Aí leva um disco do Black Sabbath aqui, um disco do Metallica ali, um disco do Iron aqui, né? Aí eu me lembro, isso eu acho que foi 94 por aí. Me deu a louca, assim, porque sempre que eu ia nas lojas de disco, era a época que a gente era tudo duro, né? Eu lembro que a gente era tudo sem grana para comprar os negócios, ficava passando nas lojas, ficava na vitrine, ficava Era mais admirando o caro, CD, né, mas às também. vezes não tinha grana para comprar, né? O CD estava lançando, né, naquela época, então era tudo muito caro. Então eu vi aquelas capas do Iron, aquelas caveiras, falei, nossa, deve ser legal esse som aí, mas nunca tinha ouvido, não tinha ideia o que que era. Aí teve uma vez que teve um amigo oculto, eu coloquei lá na lista Iron Maiden e do nada chegou um CD do Iron Maiden na minha mão. Aí, Sensacional. aí começou, né? E Angra, né? André Matos, a primeira vez que eu escutei, eu não acreditava que era uma banda brasileira, né? Principalmente pra gente que tinha pouco acesso ainda a esse tipo de material, né? Se escutar todas aquelas guitarras elaboradas, aquelas harmonias. E o André Matos, putz, aquilo ali não existe comentário, né? Que aquele cara fazia com a voz, né? Nossa, Ele interpretava como poucos mesmo. verdade. Então, A primeira vez que eu ouvi Angra, eu também duvidei que fosse uma banda brasileira. e que bom, né? Que bom que é. É, que bom que é, não, mas eu fiquei tipo, Que é orgulho, né? brasileiro? Nossa, não é brasileiro. Porque o que a gente tinha mais acesso era Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Titãs, né? E aí você escuta um negócio desse assim, tipo, ué. E eu já escutava muita coisa internacional mesmo, tipo Iron Maiden, né? Tinha, tinha o próprio Rolling Stones e tudo. E aí quando eu ouvi Angra, eu falei, é Que é igual, isso, né? igual foi com Sepultura. Sepultura foi a mesma coisa, eu ouvi, falei, e olha que tem muito mais ritmo brasileiro no Sepultura na época, Exato. A né? Sepultura nem surpreende tanto, né? Pelo fato da questão percussiva, né? A questão Uhum, eles aproximam muito da cultura indígena, né? A nível de exato. musicalidade, eles fazem questão disso. Fazem. Inclusive, é a Esse marca registrada deles, né? marca registrada e é fantástico também. É muito. Mas foram duas bandas que eu ouvi e falei assim, tive a mesma impressão que você. E Inclusive, você. a gente falando de Angra, né? 20 anos atrás, eu estava no Lapa Multishow acompanhando o primeiro show da turnê do Rebirth, que foi logo quando o Pedro Palasque entrou na banda, né? Aquele disco maravilhoso do Angra. Uhum. E esse ano, na turnê de comemoração de 20 anos do Rebirth, o Medjay vai estar com o Angra aqui em BH no palco.
Caraca, que maneiro! Que Ah, fantástico! Que isso é realmente comemoração! fantástico. Isso aí vai ser uma festa de 20 anos de arromba. Pô, com certeza, né, na sua terrinha, na terrinha da banda, e podendo abrir o show do Angra, que é uma banda fantástica, né, que tá É com um o Fábio reconhecimento muito Leone legal agora, pra né. gente. É, reconhecimento muito legal pra gente, né? O Rafael acompanha nosso trabalho desde o princípio. Rafael Ah, Bittencourt, legal. Aham. ele teve um papel crucial, inclusive, no nosso primeiro álbum, no Sandstorm, que logo quando a gente lançou nosso primeiro single, Uhum. ele, ele ficou tão empolgado com a música que ele achou super legal, super interessante a temática e tudo. Ele me mandou um áudio no WhatsApp falando, cara, ouvi sua música aqui, que coisa legal, que bacana, fantástico, ficou lírico e tal, fazendo altos elogios. Ai, que legal. E, tipo, uns 2 meses depois, foi uma época que eu tava indo muito a São Paulo, em 2018 ainda. Foi 2019, é. Agora, esse negócio de pandemia, a gente não sabe muito A gente já perdeu. Não, acho que foi 2019 isso, que foi logo quando começou o Medjai mesmo. E eu tava lá em São Paulo e ele me chamou para ir tomar uma cerveja com ele de noite na casa dele. E a gente lá, batendo papo, ele, a esposa dele, os gatos dele, tudo certinho. Aí, de repente, a gente começa a conversar da música e ele falou assim, cara, agora, se você me permite, eu teria alguns apontamentos para fazer algumas sugestões, até para vocês considerarem nas próximas músicas e tudo mais e tal. Falei, claro, o que você falar Pô, é mais lei, do que né. uma, A é gente mais do que faz. uma honra pra gente, né? É Porque, verdade. pô, seu ponto de vista, né? Ainda mais que você gostou da música, que você enxergou potencial, super legal isso. Ele já Aí está a no gente mercado entrou muito no. tempo, né, a gente sempre aprende. Exatamente, nossa. Então a gente sentou no home studio dele lá, ele botou uma guitarra no meu colo, pegou um violão no colo dele e a gente começou a conversar de música. E nesse dia a gente começou a bater esse papo musical, eram as 11 da noite, eram umas 3 da manhã, a gente ainda estava lá e nem vendo a hora passar. Nossa. E nesse dia, o que que acontece? Algumas dicas que ele deu, a gente acaba, se você vê a versão do lyric video e a versão que foi para o Sandstorm, até a letra é diferente. Mudei a métrica em algumas partes, mudei algumas interpretações vocais, baseado nessa conversa com ele, né? Gente, sensacional. Aí foi desdobrando uma série de questões. A gente acabou escrevendo uma música junto, que foi a Rise for Glory. E isso de quebra também trouxe uma visibilidade legal, que eu acredito que ajudou o Medjay a atrair a atenção dos holofotes mais depressa, né? Porque é um cara muito respeitado na cena, um Sim. músico espetacular, né? Então, o Sandstorm, que foi nosso primeiro trabalho, teve já uma repercussão muito boa. E a gente teve uma consolidação muito legal na cena com o lançamento do Cleópatra, que já veio um álbum muito mais maduro, um álbum que a gente teve mais tempo de trabalhar as músicas, né? O primeiro single do Medjay, eu tinha um mês que a gente tinha começado a banda. A, a música já a música já existia ali, a base dela, inclusive o Samuel, fundador da banda, ele me fisgou através dela. Muito Ele, bom. ele já tinha me ligado antes, me convidando para a banda, mas eu estava assim, tinha esse trabalho que eu já fazia com o Fausto, com os artistas, que me ocupava muito tempo, né? Eu tenho já uma agenda muito cheia de atendimentos aqui em Belo Horizonte, com o meu trabalho na parte postural, na parte de alinhamento de coluna, de saúde da coluna como um todo, né? Agora, recentemente, Uhum. terminei mais uma pós-graduação em acupuntura. Então, eu tenho a agenda com meus atendimentos aí bem cheia e estava passando por uma fase bem turbulenta, assim, a nível de problemas de saúde na família e tudo mais. E, a princípio, eu até recusei o convite no final de 2018, quando o Samuca me convidou. De tanta coisa que eu estava fazendo ao mesmo tempo, eu falei, nó, eu estava louco para retomar um projeto autoral, mas eu acho que eu vou ficar doido se eu fizer isso. É, Aí, sobrecarrega, né. sobrecarrega demais. E cantar, né, sobrecarregado, voz,
Você tem um trabalho com o Fausto que tem exatamente essa função, né? Sua formação em educação física, como você falou, você Sim, trabalha com a questão da reabilitação, né, postural e tudo, e tem um sim. trabalho junto com o Fausto, né, que é com artistas, com vocalistas, né, com cantores. A gente atende a banda inteira, né? Porque trabalha com a saúde e a postura do músico em si, do instrumentista. Né? Inclusive, a primeira vez que a gente atendeu, o primeiro grande músico que a gente atendeu, que foi o Glenn Hughes, a gente atendeu, ajudou muito o restante da banda. Né? O Jay Olha, Bolt, tecladista, ele estava com uma crise aguda de hérnia, e estava com a lombar travadaça antes do show, e com minhas técnicas lá de liberação, fiz uns ajustes lá na coluna dele, o cara conseguiu fazer o show beleza. O cara até hoje, de vez em quando, me manda mensagem perguntando como é que estão as coisas e tal. O Fernando Escobedo, o baterista, ele estava com um problema aqui na região do trapézio superior, já muito sobrecarregado da bateria. O braço dele não estava subindo além desse ponto. Você nossa, imagina para um baterista. meu Deus. É impossível. O Acaba nem Daniel, o show não acaba, acaba o artista, né, o instrumentista. É, Ele e acaba antes do consegui, e show. consegui dar uma zerada boa no Fernando Escobedo também. E o cara foi bem pro show. Então, assim, esses feedbacks dos artistas são muito gratificantes pra gente, né? Inclusive, foi nesse dia com o Glenn Hughes que a gente batizou o nosso projeto de Back and Vocals. Porque a gente estava no Aham. quarto de hotel com o Jimmy, que era baixista também do Glenn em algumas músicas de apoio e roadie da banda, que inclusive toca numa banda muito legal lá da Inglaterra que chama The Choir Boys, o Jimmy. Vou procurar. É legal a banda antiga, cara. E ele é músico nessa banda. Aí tava eu, o Fausto, o Jimmy, eu fazendo um atendimento no Jimmy, fazendo uns alongamentos no pescoço do Jimmy, fazendo umas análises de ajuste. E o manager do Glenn, o Carlos Van, tava do meu lado, assistindo aquilo tudo. E eu com a mão do Jimmy na cabeça tive um insight na hora, virei pro Carl e falei assim: olha só, isso aqui seria um bom nome para o nosso trabalho, né? Back and Vocals, coluna e vocais. Aí o Cal deu um pulo da cadeira na hora, mas peraí, esse nome não existe ainda não? Então tá batizado, acabou. Nossa, sensacional. Ser Então batizado. nosso batismo foi justamente com o manager do Glenn, né? Então foi foda. E logo em Pô, seguida a gente teve nosso primeiro contato com o Angra, a gente montou um portfólio, apresentou para o Paulo Baron, que apresentou para a banda. A banda achou interessante a proposta e aí a gente agendou de atender o Angra no hotel antes. Né? O primeiro músico do Angra que eu atendi foi o Marcelo Barbosa. Eu acho que é pelo fato de ser o calouro, né? É o mais recente da banda. aham. Ai, ai. Porque primeiro, o Paulo Barão nesse dia, ele inclusive ele estava com uma dor chata na coluna. Então ele falou assim, olha, faz o seguinte, você vai atender toda a banda e tal, estamos te esperando aqui, mas o primeiro atendimento vai ser comigo que eu vou dar aqui o veredito para a banda. Muito bom. Paulo Barão é ótimo, cara. O cara acabou de chegar, já está O Paulo é decidido. fantástico, cara. Aí eu fiz o trabalho lá com o Paulo, ele gostou muito, ele falou assim, deixa eu entrar em contato com a banda para ver quem que é. Aí eles elegeram o Marcelo Barbosa, que todo mundo desconfiado ainda, né? A gente não se conhecia. Aí eu fui lá atender o Marcelo, e o Marcelo é um cara super fit, né? Cara que se cuida Super. pra caramba, malha e tudo. E particularmente nessa oportunidade ele estava com uma cervicalgia incomodando ele, que ele tinha se machucado fazendo crossfit, uma questão assim, e sentiu um alívio muito grande. Aí ele já deu Nossa, o aval lá para a banda. Falei, cara, o cara é bom, o cara é bom. Pode chamar aí que vocês não vão arrepender, não. muito bom. Aí foi Nossa, o André Lolli, né, cara? E hoje em dia a gente é muito amigo, né, de todos ali da banda, né? A gente criou uma relação assim de amizade muito legal. E logo depois desse show de BH, eles se sentiram tão bem no palco que eles convidaram a gente para fazer esse trabalho com eles na gravação do DVD em São Paulo, 2 meses depois.
que eles iam chegar bem quebrados de um show de Curitiba, e gravação de DVD não Uhum. é moleza, né? Sim, não é moleza, né? Porque Aí a faz coisa foi várias. desdobrando meio que no automático. Nessa gravação do DVD do Angra, a gente conheceu a Sandy, conheceu a família Lima. Nossa, Aí, sensacional. Ela gravou, né, aí, uma música e a no coisa foi DVD. andando. Depois a Sandy voltou em BH, chamou a gente de novo para trabalhar com ela no Chevrolet. Ela sentiu que tinha uma questão especial assim a respeito do cuidado que a gente tem com o artista, né, e tudo. Tanto que pouco depois veio a turnê Nossa História e confiaram na gente, né, para fazer esse trabalho tanto com ela quanto com o Júnior. E Uhum. foi uma experiência fantástica, né, acompanhar essa turnê de altíssimo nível com eles Nossa, foi uma e produção e tanto. com produção e tanto. Foi um verdadeiro aprendizado, assim, de qualidade de produção. É tudo na excelência, né, o pessoal e pessoas maravilhosas, né, muito simples, muito respeitosas, sabe, não é aquele tipo de gente que às vezes a fama sobe a cabeça e Eu eles acho que é se por isso que eles importam estão no ou mercado há refinam, tanto tempo, né? né? Aquilo lá que eles transparecem é o que eles são, né? Então É, é muito legal ver que realmente o artista é bacana, né? Uma pessoa de bem, uma pessoa legal, que respeita os colaboradores, né, cara? Um carinho com a equipe toda que é fantástico. eu percebo muito neles a questão da base, né? A família. A família é muito forte, muito Demais da unida, né? conta. A Noeli estava junto em todos os shows, né? A mãe deles, o Chororó, sempre que possível, estava junto também. Né? O Chororó é um cara que abraçou muito o nosso trabalho, até hoje, faz semanalmente, religiosamente lá online, fazendo um acompanhamento dele. Toda oportunidade que tem, ele exalta, né? A qualidade do trabalho. Pô, um cara que tem uma vivência dessa para Nossa, eles já estão no mercado há muito tempo. com quantos profissionais que ele já trabalhou, né? Para ele, assim, respeitar tanto o nosso trabalho, porque realmente deve estar fazendo alguma diferença legal na vida dele, né? E isso nos deixa muito felizes, Sim, mas porque é um trabalho muito interessante. A questão é, da postura e da performance vocal, né? Trabalhar o corpo do artista. E aí não é só o vocalista, né? É a banda toda, como você falou. exato, A gente só vê, né? Só vê no palco, né? A gente não sabe como é doloroso muscularmente, né? sim, Corporalmente, como a entrega é muito grande corporalmente para estar ali em cima do palco, né? até porque, principalmente, né? Hoje em dia, eu não digo nem hoje em dia, porque foi desde sempre, né? No music business, é muita grana que rola em volta e vamos pegar, por exemplo, uma turnê no exterior. O produtor não quer ficar te pagando para ter dia de beleza. Ele quer, ele quer ganhar dinheiro, o máximo de dinheiro que ele conseguir arrancar de você. Ele vai te retribuir por isso? Vai. Mas ele quer sugar o máximo que você pode. Então a gente vê situações absurdas, assim. Tem um cantor da Alemanha que eu acabei ficando muito amigo dele em 2018, de uma banda chamada New Roses. A banda dele tá em alta lá na Europa, tocando Wacken, tudo, tocando vários festivais. E na turnê teve uma oportunidade que eles fizeram 10 shows em sequência. Toca, viaja, toca, viaja, toca, viaja. Às vezes dois shows numa mesma cidade. E músicas muito difíceis, músicas com nível de exigência alto, com drives, com alta amplitude. E foi um momento que ele me chamou para fazer uma videochamada, porque chegou no sétimo show, ele falou, cara, Meu eu Deus. comecei a ficar preocupado porque eu tô rouco, eu tô com medo da minha voz não funcionar amanhã. E aí a gente fez uns trabalhos de regenerativos, né? A gente tem parceiros fonoaudiólogos aqui também que trabalham com a gente, então a gente sempre coloca eles juntos na jogada, sabe? Para a gente ter um cuidado a nível integrado, né? A gente tem médicos Sim, parceiros, então a gente preocupa muito com essa questão, assim, foi algo que eu aprendi muito durante o meu mestrado no exterior e que eu acho que aqui no Brasil
eu não sei se é questão de vaidade, sabe? Eu não sei se é a síndrome do vira-lata que o brasileiro tem de não ser bom, que diabo que é. É porque o povo lá, eu acho que pelo fato deles serem mais autoconfiantes, talvez abre essas prerrogativas para a interdisciplinariedade e pelo respeito entre as outras áreas, né? Eu vejo que em algumas situações as pessoas conseguem dialogar bem, né? Mas, por exemplo, às vezes eu vejo mais rixa do que colaboração, se tratando, por exemplo, da educação física com a físio, com a medicina. Às vezes, Uhum, um ego de falar assim, o meu trabalho é melhor que o seu, é mais importante que o seu, e não é isso, gente. É o somatório das questões, porque tem um ponto assim, graças às minhas especializações, eu transito muito dentro dessa área da fisioterapia. Que o meu mestrado, ele inclusive é validado no Brasil na Escola de Fisioterapia, um mestrado em Ciências da Reabilitação. Foi onde eu uhum. comecei a especializar nessa parte mais voltada à coluna e tal, e voltei para o Brasil, continuei fazendo especializações nessa parte de terapias manipulativas da coluna. Fiz técnicas de liberação miofascial, várias técnicas de massoterapia, fiz a pós e acupuntura. Então, assim, está muito mais voltado hoje a minha atuação a nível do cuidado com a dor e com o alinhamento postural do que com o treinamento, por exemplo, que envolve na academia. Mas a minha formação na educação física, ela fecha um ciclo legal com isso aí, porque todos esses cuidados com a saúde, se eles não tiverem a finalização com o fortalecimento muscular para consolidar os Exato. resultados, não vai ser legal. Não vai, não vai, não vai Então, surtir assim, fechou um efeito. ciclo muito legal a nível de formação, sabe? E o interessante é que minha formação na educação física, eu fui um aluno que eu transitei muito em vários laboratórios de pesquisa, assim, durante todo o curso. Eu fiquei e, e os que eu me identificava mais, né, que eram de fisiologia do exercício, de biomecânica e na faculdade de medicina, que eu trabalhava lá muito com reabilitação cardíaca, saúde mental e tinha um grupo especial lá de diabetes também, que a gente dialogava muito de perto com os médicos. Então, eu fiquei muito tempo dentro do campo saúde ali. Então, sempre teve uma coisa muito ligada a essa coisa da. Ah, multiprofissionalismo, né? Multidisciplinar, né? Exatamente. Então, assim, essa experiência que eu tive da interdisciplinariedade, que é muito mais forte que eu pude perceber no exterior do que aqui no Brasil, porque eu já tive péssimas experiências com médicos aqui, com fisioterapeutas, que às vezes os caras querem Nossa, eu também já tive. te jogar no chão, de falar que, né, você acha que esse tipo de trabalho não é para você, não, sacou? Tipo, já teve uma vez que a gente estava fazendo uma reabilitação cardíaca de um professor lá da. Eu já tinha voltado do mestrado nessa época, e eu estava coordenando esse grupo lá na faculdade de medicina, que era de atividade física para reabilitação cardíaca. A gente estava reabilitando justamente um professor da medicina que gostava muito do nosso trabalho e confiava no nosso trabalho. E eu, como fiz a avaliação dele lá e estava conduzindo o trabalho, eu perguntei para ele assim: eu posso. Será que seu cardiologista me daria liberdade de ligar para ele para conversar alguns detalhes, né, sobre o seu caso, porque ele tinha feito ponte de safena, tinha feito algumas questões nesse sentido, para eu discutir com o cardiologista dele o meu plano de trabalho para reabilitação cardíaca dele, se estava tudo ok. Se você visse a, a prensada que eu levei do cara na hora que eu liguei para ele, você não acredita. Meu Deus! Eu liguei pro cara, o cara começou a me ofender no telefone, me falar assim: eu não estou entendendo por que que você tá me ligando para questionar essas coisas, não. Eu mandei ele para fazer exercício, é para fazer exercício, Ah, entendeu? Coisa nesse nível, cara. E assim, na Bélgica, na Noruega, que é onde eu estudei, a gente tinha uma proximidade com os médicos e um respeito da parte deles, que a gente dialogava muito de perto. Então, voltei para o Brasil e tive esse choque de realidade, né? sim. Felizmente, não é regra geral. A gente vê, assim, profissionais mais novos formando com a cabeça mais aberta.
né? Tem Tem. um grande parceiro nosso que é cardiologista hoje, que é o Aloísio Diran, né? Um cardiologista muito legal. Desde 2017 eu tenho uma parceria com um neurocirurgião que é fantástico, que é o Dr. Ricardo Delfino, se tornou um grande amigo. Uhum. Muito interessante que essa própria parceria com o Dr. Ricardo, ela surgiu comigo tirando ele de uma crise de dor de coluna, Sensacional. Uma coisa. entendeu? Então, assim, foi uma coisa conquistada. Por quê? Ele não conhecia a fundo esse tipo de trabalho meu, e pela fala dele, dá para perceber que às vezes tinha um certo preconceito da classe dele a respeito disso, que era tido como uma mandinga. Eram terapias, Olha, eram terapias alternativas, mas que nada disso jamais seria superior a uma intervenção cirúrgica, né? Entendeu? né, Esse é, esse é o famoso buraco é mais embaixo um pouquinho, né? Porque, inclusive, na Europa, nos Estados Unidos, essas terapias manipulativas da coluna, existem mais cursos, existem mais faculdades que oferecem esse tipo de formação. Aqui no Brasil é pouco, eu acho que isso tem um pouco a infelizmente. ver com a construção do sistema, né, também. Sim, O exatamente. foco do sistema pelo menos é o que eu percebo, né? Até na faculdade eu percebia muito. Parece que o foco do sistema é fazer o que é mais caro. Pois é. E quando você vai nos países do primeiro mundo, na Noruega, por exemplo, eles já perceberam que a reabilitação e a prevenção, ela é muito mais barata do que qualquer Muito mais. intervenção cirúrgica. Prevenção e reabilitação é muito mais barato. Você não, né, a questão é tudo, aqui no Brasil é tudo medicamentoso ou cirúrgico, são Uhum. procedimentos mais invasivos e são mais caros, né? São Sim, sempre mais caros. né? Então, assim, quando a gente ouve, quando eu já escutei várias vezes o Dr. Ricardo, ele falando comigo, cara, depois que eu conheci seu trabalho, eu mudei, inclusive, os meus padrões de indicação para cirurgia. Antigamente, o que eu já indicava para cirurgia de cara, hoje em dia eu falo assim, não, antes de fazer um bloqueio, antes de fazer uma cirurgia, liga para esse cara aqui, ele vai fazer esse trabalho com você. Porque, Fantástico. assim, se você faz uma cirurgia, já está pré-definido que você vai ter que fazer uma reabilitação pós. Isso se você quiser ficar bom, né? Você não pode fazer Exato. cirurgia esperando uma mágica. Ah, beleza, deita lá passivão, faz a cirurgia, continua a mesma ameba de sempre. Ahá, Aham. vai dar muito certo sim, amiguinho, pode confiar. Ou Então, fora os traumas corporais que ficam pós-cirurgia, né? Você ainda tem um pois é. somatório, né? Então, assim, se de fato, né, se já é algo que você vai ter que conformar, e você vai ter que fazer um processo de reabilitação legal no pós-cirúrgico, por que às vezes não tentar fazer isso no pré e, e às vezes evitar uma cirurgia? É, pode evitar mesmo. Que é o que a gente vê acontecendo aqui sistematicamente, direto. E não são. Porque hoje em dia a gente tem uma questão na sociedade que é o seguinte: uma das maiores epidemias hoje em dia que existem é o sedentarismo. Tudo, tudo, absolutamente tudo, nos convida a quê? A ficar parado, a ficar sentado, a ficar deitado, a não nos mover. Então, isso trouxe um adoecimento para a sociedade que ele tem um preço. Então, esse sedentarismo, ele traz a fraqueza muscular, que vai trazer dores, que vai trazer uma pior imunidade, vai trazer uma série de fatores junto com ele que são muito Sim, problemáticos, né? má postura também, né? A questão Né, da- já tem saído, inclusive, em papers aí da fisioterapia, vários trabalhos sobre protusão cervical em jovens, por causa de uso prolongado de telas, Uhum. postura de computador, postura de celular. Videogame, né? Então, Também ficam videogame, horas. ficam muito sentados, né? E de ladinho, e geralmente é isso aqui, ó, né? Vai chegando Nossa. na frente. E a gente tem uma questão de a vértebra C7, ela tem uma mobilidade aumentada sobre a vértebra T1. Tanto que se você pega dois dedinhos aqui, ó, você coloca
o indicador sobre a vértebra mais alta que você está achando aqui, que possivelmente é a T1, e outro sobre a C7, você repara que quando você joga a cabeça para cima, uma some, e para baixo, a outra aparece, Ah, é mesmo? né? É verdade. A que some quando você joga para cima é C7. Então, você sabe identificar certinho hoje sua T1, sua transição C7-T1. E essa vértebra C7, comparada com T1, ela tem uma mobilidade aumentada, e quando a gente vai pesando a cabeça para frente, pode acontecer um fenômeno que é isso aqui, ó. É um slide anterior da vértebra. Você já reparou, às Nossa. vezes, pessoas mais velhas que vai dando tipo um degrauzinho, justamente nessa região? Que às vezes dá um cucurutinho até, né? Então, Uhum. ela tem uma reabsorção óssea ali, de tanto que já está forçado ali para frente. E é uma postura que é Nossa. muito complicada, principalmente se tratando de cantores. Por quê? Exatamente, eu já tava indo por esse caminho. A cabeça vai estar pesando para frente, né? Você estando aqui num alinhamento legal da cabeça, beleza, sua cabeça pesa em média aí 5 quilos. Dependendo do quanto você tem de protusão cervical, ela pode chegar a pesar 19 quilos a nível do vetor resultante de força na vértebra T1. Você imagina isso no longo prazo a nível de impacto para sua musculatura e para suas dores, né? A pessoa que vai conviver Sim, diariamente com dores. E outra coisa é a questão do alongamento, né? Da insuficiência mecânica que vai ser gerada no trato da laringe, né? Você vai esticar seu tubo, você vai diminuir a eficiência de músculos abaixadores da laringe, por exemplo, vai ter uma tendência muito maior da sua laringe subir para conversar e tudo mais, vai gerar muito mais tensão na região do pescoço, a chance de apertamentos vai ser muito maior. Então, são todas essas questões aí que nossa, são. não tinha, nunca tinha, olha que trabalho fantástico, nunca associaria, assim. Sei que a postura atrapalha, sim, ela interfere, sim, na qualidade, no condicionamento vocal, mas não especificamente, assim, nunca tinha olhado tão específico para isso. A gente já fez um estudo que a gente, inclusive, a gente publicou esse estudo no PAVA, no Chile, Pan American Uhum. Vocalogy Congress lá que acontece, é, a edição que seria no Chile, a gente tem nos anais lá publicado esse trabalho que a gente fez, efeito agudo da manipulação vertebral no pitch e nos harmônicos da voz, que a gente fez em parceria com o Mauro Fiuza, de São Paulo. Aham. Grande Mauro. Grande Maurão. Então, assim, o que a gente observou? Tanto a percepção subjetiva dos cantores, o que a gente fazia? A gente pedia a eles, nesse estudo, para eles fazerem a vogal A e vogal U, a nota mais grave e a nota mais aguda, e cantar um trechinho de uma música. Fazia as análises, fazia os alinhamentos necessários na região da torácica e do pescoço, e botava a pessoa para repetir. Teve cantor que aumentou 2 tons para o agudo, 2 tons para o grave, Uau. só de ter liberado a musculatura do pescoço. E todos os cantores, sem exceção, eles relataram um maior conforto para executar as técnicas. Agora, você imagina isso num artista em turnê, o impacto positivo que isso pode trazer, né? Porque o cara já está no É, limite da fadiga. Então, você traz um conforto desse, o cara vai ter um percentual de esforço menor para executar, vai permitir um esforço menor naquele show, que vai permitir uma recuperação melhor para o outro e por aí vai. né? Porque o artista em turnê, além de fazer a turnê, ele tem aquela coisa de estar falando com o público e estar no celular, estar nas telas, se atualizando do que está acontecendo, vendo, né? Porque por mais que tenha alguém por trás, um empresário, uma pessoa do marketing, né, e tudo, ele tem que fazer o pessoal dele ali também, né? Ah, e ainda tem a questão de em qual escadinha que você está. Se você está, por exemplo, hoje tem show do Metallica. O Metallica tem uma engrenagem gigantesca atrás Esquece. dos caras, né? O James Hetfield, o Lars Ulrich, eles não, eles vão se preocupar em pegar um instrumento e ir pro show e tocar. Eles têm a equipe que vai fazer a passagem de som deles, que já sabe mais do instrumento dos caras, do timbre que os caras gostam, que às vezes que eles mesmos.
Eles não estão pensando. Já está pronto? Estão Já ocupados tá, com outra coisa. sacou? E assim, eles não vão ficar se preocupando em, pô, você imagina, hoje o Mineirão tá lotado, vai ter umas 50 mil, 60 mil pessoas lá. Você imagina o tanto de story mencionando Metallica, o tanto de hashtag. Se você não tem uma equipe monstruosa cuidando disso, Não. você vai ficar com aquilo lá incubado no seu Instagram que você não vai conseguir liberar nunca mais. Olha, o último show do Medjai que a gente fez aqui no Mister Rock deu quase 100 ter alguma coisa, stories, Nossa. mencionando a gente e mais outras 100 solicitações. Isso num show que a gente está falando assim de proporções relativamente pequenas, né? Assim, tinha 600 pessoas no Mister Rock. Mas Mas imagina, ter que gerenciar isso, ainda ter que a gente, tocar, né? Se você gente não tem uma tem uma pessoa que estrutura. ajuda. A gente tem uma pessoa que ajuda a gente com a gestão de redes, mas ela chegou pra gente e falou assim, aqui, vou demorar um pouquinho para limpar isso aqui, viu? Tal, mas parece que deu um impacto positivo aí, show de vocês. Não, assim, tem que ter uma equipe, né? Tem que. Mas a gente sabe que essa realidade é para poucos, né? Tem muita É, gente que está começando e aí, tipo, tem que agendar o próprio não tem show, correr jeito, não tem jeito. atrás e tá conectar, tem que estar olhando os próprios insights no Instagram para ver para onde vai correr a sua divulgação, construindo seu público ainda. E você imagina a pessoa É vem um para desafio. sai do microfone e vai para o aparelho de celular, para o computador e tudo, né? E a postura está ali o tempo inteiro, está sentada, né? Ela desce do palco, que está em pé, com às vezes com violão, né? Com instrumento ainda, além de cantar. E aí depois ela senta, ela já senta cansada, senta com qualquer. Não está nem pensando, né, na postura. No, ela nem desligou o corpo do palco ainda, né? Ainda tem isso, né? Não desliga. Tá ali. Exatamente. É uma. Por falar nisso, eu olhei aqui pro lado e esqueci de pegar minha garrafinha d'água. Você me dá um minutinho? Claro, vai lá, por favor, tem que A pegar garganta já água. tá secando aqui. Ótimo. O vocalista não pode ficar sem água, gente. Hoje não, viu? Nossa senhora, isso aqui é ouro. É ouro, com certeza. É um conjunto de ouros que a gente tem que botar no nosso potinho, né? Ouro, Nebulização. Ah, ouro, é ouro, é ouro. Esse é muito ouro. ouro, 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 outro ouro, gente. Meu Deus, só preciosidades. É um rapaz rico. ouro. É uma A voz gente, rica. Na a gente verdade, é cuida isso. da voz de tanta gente, a gente tem que cuidar da nossa também, né? Tem. Tem que usar Nossa, alguma coisa em benefício próprio, porque senão não tem graça. não tem, não tem. Não tem mesmo. E como é que é isso, assim, né? Vamos puxar a sardinha para esse lado. Como é que é o seu preparo para o show, né? Você acabou de dizer que você tem uma lista, você tem uma agenda cheia de atendimentos, e aí topou a banda, topou entrar na banda, e aí a banda está crescendo. Como é que é combinar isso? Como é que é combinar essa coisa e o cuidado, né? Tem, vamos dizer assim, 30 minutos antes de subir no palco, faz o aquecimento. O Como é que é? aquecimento é religioso. É, Religioso. como Me é que é essa isola ali. rotina com essa agenda lotada, como você falou? Pois é, nossa, eu vou te falar que esse primeiro show maior que a gente fez aqui em BH foi bem estressante, assim, foi bem, Nossa. dizer assim, foi uma superação conseguir fazer esse show, porque assim, a gente estava muito bem preparado, estava muito bem focado para esse show, porque assim, foi o primeiro show com grandes bandas, né? A gente tocou com o Dr. Sim e com o Corsos. Pô, sensacional. São duas bandas assim que são referências, né? Corsos com 40 anos de estrada, Dr. Sim com 30 30. e Medjai com 3. Calma, calma. Vocês estão subindo o escadinho, um degrau de cada vez. Estamos no caminho, né?
Mas, assim, deixa eu até recapitular um pouquinho, porque eu acho que é uma coisa interessante para quem acompanhar o podcast, que teve a questão, assim, eu tive 2 vezes Covid. Eu Nossa. tive uma vez em 2021, em março, que foi uma Covid braba, que ninguém tinha vacina ainda, nem nada. Fiquei 4 dias de cama, assim, imprestável. Nossa, é horrível. Assim, não tive maiores acometimentos respiratórios, não precisei internar, felizmente. Tenho uma condição física boa, mas dá uma derrubada, assim, uma dor no corpo, é uma febre que não baixa de 38,5 hora nenhuma. Você tomava uma dipirona de 1 grama, baixava para 38 e voltava a subir. Era um negócio muito doido, assim, era a questão de perder o olfato, perder o paladar, é uma coisa muito esquisita. Eu fiquei 3 dias sem olfato, sem paladar, fiquei louco. Nossa, é três horrível. dias. Tem gente que está 1 ano sem. Tem gente que está tendo que fazer reabilitação com fono, inclusive, Sim, para recuperar capacidade de perceber o sabor e o cheiro das coisas. É um negócio, mas tem gente que vai beber café e sente gosto de lixo, né? exato. Sabão, sabonete, já ouvi. Sabonete. Pois é, agora, sim, eu não sei como é que é gosto de lixo, não, mas deve ser bem ruim. Não, acho que qualquer gosto que não seja daquilo que você está comendo, né? Você olhou, você começa a questionar você mesmo, né? Peraí, como assim? Meu Sim. sistema tá contra mim, inclusive. Aí, e assim, essa primeira vez que eu tive Covid, um dia antes de eu amanhecer ruim com o Covid, eu estava gravando a primeira música do álbum novo. Nossa. E eu reparei que eu estava gravando, eu estava com dificuldade de fazer alguns ajustes e meu fôlego estava acabando mais rápido. Eu estava cantando de forma desconfortável e eu pensando assim comigo, falei, putz, nossa, esse período sem shows aí, né? Pô, 1 ano de pandemia. Eu venho treinando em casa, venho mantendo meu condicionamento, mas olha para você ver, né? Quando a coisa tá valendo é diferente. Fiquei umas 3 horas gravando, fiquei extremamente cansado e não estava entendendo isso, né? No outro Caramba. dia, ou seja, eu já estava com Covid e gravando. Sorte que foi tudo no meu home studio, né? Ai, Aqui, boa, você não aqui passou no para ninguém. escritório. Então não passou para ninguém. Mas assim, acordei estragado no outro dia, e fiquei 4 dias regaçado de cama. Mas assim, teve um cansaço persistente pós-Covid, cansando fácil, assim, às vezes que durou aí alguns meses. E beleza, passou, foram águas passadas. Voltei 2 meses depois do Covid, eu voltei a gravar o álbum. Aí gravei o álbum todo, as coisas funcionaram melhor, deu para gravar um disco bem legal, deu para fazer bastante, as camadas de voz bem ricas e tal. E beleza, passou isso. Aí chegou esse ano, em janeiro desse ano agora, eu tinha voltado a atender na minha sala com 1 semana de atendimento. Amanheci um dia com a cabeça, com uma dor de cabeça parecida com a que eu Nossa. tinha sentido no Covid. Falei, não tô acreditando. Aí, preventivamente, eu já cancelei todos os meus atendimentos e tal, a garganta arranhando, e eu já vi que um dos sintomas da Omicron era pegar bastante garganta e tal. Mas assim, essa segunda vez ela foi branda, porque eu já tinha vacinado, né? Uhum. Ela foi bem branda. Eu tive febre no primeiro dia só, depois a febre já baixou e assim, quase que não tive sintoma nenhum nessa segunda vez que eu tive Covid. Entretanto, o pós-Covid foi assim infinitamente pior que da outra vez. Gente, como assim? Infinitamente pior. Desenvolvi uma questão que o Dr. Ricardo ele me acompanhou muito também, esse amigo meu, médico. Ele identificou como uma miopatia pós-Covid Nossa. e comecei a ter dores e inflamações difusas na musculatura. Então eu começava a treinar e eu tinha dores nos músculos que eram diferentes das dores pós-treino que eu já tinha tido. E o respiratório não estava voltando.
estava com uma dificuldade muito grande de voltar ao condicionamento cardiorrespiratório. E eu fui ficando preocupado, porque assim, isso foi janeiro, era abril, eu comecei a ficar mais, poxa, naquela ansiedade, porque já tinha os shows marcados agora, que foram foi no final de abril agora, né, eu acho. Peraí, foi isso mesmo. Tô nem lembrando a data aqui. Mas foi 2 semanas para trás aí, esse show com o Medjai. Mas o que me levantou um sinal de alerta? No início de abril, teve um aniversário de um amigo. Eu tenho um outro projeto de rock acústico aqui em BH. E esse é um projeto, assim, a gente faz muito encontro de moto, faz muito aquelas festivais de cerveja, festa de Uhum. aniversário. Vira e mexe está em um pub aqui em BH tocando também. É mais que uma curtição e uma banda para tocar em evento, assim, a gente faz areados clássicos do rock em versão acústica. E, eu estava acostumado já com uma rotina com a Acoustic Drive, que às vezes a gente fazia shows de 3 horas, já chegou no cúmulo da gente fazer 3 horas e meia de show. Nossa. E eu acabava os shows lá no alto. E beleza. Tava um cansaçozinho depois, mas assim, sem perder a amplitude, sem ficar rouco, nem nada. Beleza, ótimo. E a gente foi fazer um aniversário de um amigo no interior, que foi um tanto de banda, então ia ser um show curtinho, um show de 1h10 por aí. E foi chegando no final do show, teve uma hora que eu fui sustentar uma nota mais alta com drive na Roller Love, do Led Zeppelin. Uhum. E eu na frente do microfone, deu teto preto. Eu quase que caí, bicho. Assim, tipo assim, deu um reset, assim, tipo Windows apagou e voltando, assim. E nessa Pane no hora, sistema. caramba, bicho, imagina se eu despenco aqui, né? Porra, com um show curto e o respiratório ele não aguentou segurar, eu tava com déficit, né, na capacidade respiratória ainda. E isso aí começou a me deixar preocupado. Então, eu entrei mais firme na parte da reabilitação respiratória, outro ouro. Outro ouro. Entrei mais firme ainda nessa parte assim do respiron, na parte de reeducação respiratória, retomei os aeróbicos. Aí começou uma série de problemas que às vezes outras pessoas que tiveram Covid também vão se identificar com isso. Eu voltei a fazer o aeróbico, coisa que eu nunca tive foi problema na panturrilha. Tive uma espécie deu uma travada na minha panturrilha esquerda, que eu voltei para casa mancando do aeróbico. Nossa. E, porra, como é que eu vou fazer aeróbico agora? Mancando. Com a panturrilha ferrada. Gente. Aí fiz acupuntura, fiz um tanto de massagem ali e tal. Deu uma melhorada. Aí voltei a fazer o aeróbico. Passa um pouquinho, trava de novo no mesmo lugar. Isso, coisa recente agora. Né? Mas, assim, esse recondicionamento respiratório, tanto com o Respiron quanto com os aeróbicos, foram fundamentais para conseguir voltar. Você acha que a novela termina por aí, você vai ter uns relatos de bastidores aí que você vai cair para trás, né? Então, vamos embora. Eita! Conta um aí, pelo menos, gente. Conta um relato de bastidor aí. Como assim? Gente, como é que pode, né? Uma doença que É, deixou, ela tá deixando, né? Muitas. Eu tive também, e a única sequela que ficou foi porque o cabelo caiu muito. Agora que ele voltou a encher, mas ficou ralo, parecia o cabelo de uma idosa que fica fininho, sabe? Que fica ralinho. caramba. Parecia que tinha buracos na minha cabeça, assim, meu cabelo tinha desaparecido. E Nossa, caía, assim. ainda bem que o meu não deu isso. Nossa, super. Meu cabelo, eu tomava banho, saía.
muita coisa de cabelo. E toda vez que eu lavava o cabelo, caía muito cabelo, muito. Agora que você tá relatando isso, tinha disso mesmo. Ia lavar cabelo, saía uns tufinhos mesmo na mão. É verdade. Saí, tufinho na mão. Eu falei, gente, eu vou ficar careca. Aí eu parei de lavar o cabelo. Olha, eu entrei numa noia. Que eu parei de lavar o cabelo, mantive o cabelo preso, ficava uma semana sem lavar o cabelo. Isso aí é pior ainda. É pior ainda, pois é, sabe que é você ficar na internet pesquisando o que eu posso fazer para o cabelo parar de cair? E não teve jeito. Agora que ele melhorou. E eu tive Covid no início da pandemia. Eu tive Covid em abril de 2019. No... 19 ou 20? É 19, né? Já não sei mais quando começou, gente. Foi Foi 20. 20, né? Não tinha ainda não. Não, foi isso, 2020. No início mesmo, abril, quando a gente entrou no lockdown, eu peguei. Não, foi logo no começo. Foi. O Rio de Janeiro entrou em lockdown. Eu saí uma vez para buscar o livro de inglês da minha sobrinha no curso, porque ia ficar online, então tinha que ir lá buscar. Eu fui de máscara, de tudo. Quando voltei, já caí de noite mesmo. Nossa, complicadíssimo. Mas foi a única coisa que ficou. E a respiração eu sentia bastante para cantar, assim, para dar aula, eu ficava cansada. Atrapalhou demais, assim. A questão das frases, às vezes terminava ela já. Coisa que estava acostumada a fazer uma sustentação bem grande. Não dava Exato. É um negócio muito desconfortável mesmo. Mas agora você já voltou para a rotina. Não, recuperei bem. E abril, assim, eu dei uma intensificada nos trabalhos respiratórios, né? E na semana do show, eu tava, assim, voando. Tava fazendo todos os drives, todos os ajustes lá do Medjay, tanto que a gente fez um ensaio aberto na segunda-feira, o show ia ser sexta. Tentei aqui a data certinha do show. No ingresso. Porque a cabeça não tá boa. São muitos compromissos. Né? Aqui, ó, foi 29 de abril. Ó. Olha, 29 de abril. Muito bom. Foi 29 de abril. E isso foi uma sexta-feira. Na segunda-feira, a gente fez um ensaio aberto na escola de música de uns parceiros nossos aqui de BH, a escola de música Avangar, que foi aberta aos alunos e tal. Não, e saiu tudo redondinho, todos os ajustes, bonitão e tal. Aí, beleza. Na terça-noite, trabalhei o dia todo, normal, e eu gosto muito de comida árabe e tal, né? Não é só por causa do Medjay, não. Mas tinha um restaurante árabe que eu comia bastante lá e tal. Eu estava saindo de um paciente, estava atendendo ele em casa nesse dia, e liguei para minha esposa, ela falou assim: "Ah, quem sabe a gente come um japa hoje?" Eu falei: "Ah, tô aqui do lado no Léo. Acho que eu vou levar um shawarma pra gente." Eu falei, beleza. E esse shawarma parece que não me caiu legal essa noite. Na quarta, já amanheci meio desarranjado, passei a quarta assim. Nossa, com show na sexta. É, Oh, meu Deus. amanheci meio desarranjado. Ao longo do dia, tive algumas emergências e terminei o dia bem cansado, sabe? Bem esgotado. Parece que a energia vai toda embora. Falei, não, vou até dormir mais cedo e tal. Na quinta-feira, eu acordei um bagaço, mas assim, destruído. E eu falei com a Ju, falei, não, Ju, faz um sorinho para mim, deixa eu hidratar aqui que eu não tô bem, não. Não vou nem levantar, vou desmarcar meus atendimentos todos hoje. E tinha ensaio geral da banda à noite, porque ia vir um tecladista de São Paulo tocar com a gente. O único ensaio que o cara ia fazer antes do show com a gente ia ser esse de quinta-noite. Nossa. E eu fui piorando, cara. Sim, deu 39 de febre, deu uma infecção alimentar, assim, intoxicação alimentar violenta. Eu tenho para mim que foi esse shawarma, que não comi nada diferente além disso. Sabe? E foi muita cara de intoxicação alimentar. E eu apavorado, com febre, um dia antes do show, Sim, destruído, parecia que tinha sido atropelado por um caminhão. E eu assim, puxa vida, cara, batalhei tanto para recuperar o respiratório que estava todo detonado
Chega um dia antes do show, não tá certo. Não tá certo. Não tá certo, não tá certo. Não. Você não merece. Foi a semana, inclusive, que eu desmarquei o podcast com você. Isso foi. Eu Oh, meu tava, Deus. eu tava na semana do show, eu tava na loucura já e ainda teve esse pepino. Caramba. Aí eu liguei pro Ricardo, liguei para uma terapeuta de confiança minha, que ela faz acupuntura em mim também, de vez em quando. Ela veio aqui para minha casa, era 11 e pouco da manhã. Veio fazer acupuntura, fez um tanto de coisa aqui para ver se me ajudava a melhorar. O doutor Ricardo me passou uns 3 remédios, pedi para minha esposa ir buscar na farmácia para mim. E fiquei aqui, destruído em casa, na base da limonada, do soro, da água e, e da canjinha só, né? Aquele biscoito de polvilho e tal, e regaçado. Aí eu avisei pros meninos, o ensaio ia ser de 7 às 10. Falei com eles, ó, eu vou ficar sentado, vou marcar as coisas, vou ficar na manha. Aí chega lá aquele zumbi, né, no ensaio. Meu Só dá os Deus. meninos apavorados, né? Me vendo chegando pálido, Desestabiliza a banda regaçado, né? inteira. Todo mundo só olhando assim, foi, mas espera aí, o show é amanhã. E durante o ensaio eu tive que dar umas corridas, tipo, sair vazado da sala umas 3 vezes ainda. Nossa. Não, terrível, terrível, terrível a situação. E fraquíssimo, né? Aí chegou assim, o remédio me deu uma aliviada boa. E o grande problema foi o seguinte, na sexta-feira eu não consegui repousar como eu queria porque tinha muito compromisso pra, com patrocinador e tudo mais. E lá de óculos escuros para disfarçar as olheiras, né? De manhã a gente teve um compromisso que assim foi muito legal. Foi um café da manhã na escola de música lá com o Dr. Sim, com o pessoal lá dos nossos parceiros da Avangar, com o Giovanni. O Giovanni foi meu professor de música, então ele está super feliz com esse processo todo, apoia pra caramba a nossa banda, sabe? Inclusive, quem é de BH aí que tá afim de desenvolver nessa parte musical, a Avangar é o lugar, né? Cara, é uma estrutura muito legal que eles têm lá para ensino de música, assim, muito completa, né? Eles oferecem práticas em conjunto, igual essa que a gente fez com o Medjai, esse ensaio aberto lá. Os alunos tiram Uhum. dúvidas com a gente, eles têm contato com a gente. Nossa, experiência fantástica, né? É É, único. e eles têm umas práticas em conjuntos e vários estilos musicais que os professores, que são os monitores, eles executam, explicam os detalhes das músicas, os alunos estudam a música durante a semana e eles fazem jams. Uau! Isso é muito legal, sabe? E isso eu estudei antigamente era Pro Music, eu estudei lá foi o quê? De 99 até 2003, mais ou menos. Tive uma formação musical muito legal lá. Nossa, isso faz muita diferença na formação. É uma escola muito bacana. E hoje ter o apoio deles, assim, é fantástico, né? Assim, e a satisfação do Giovanni também, né? De ver que a gente tá chegando lá, né? Tá ficando mais conhecido, tá conseguindo dar nosso recado com nossa música, né? Mas aí, sim, resumindo, né? Teve esse tanto de compromisso, teve esse compromisso de manhã na escola de música, depois a gente foi almoçar no Assacabrasa, que são outros amigos queridos. Então, pô, você imagina aquele buffet maravilhoso do Ai, Assacabrasa. e você tendo Eu que se botei, conter, né? eu botei uma folha de alface, um punhadinho de cenoura. Não é possível que eu não vou poder mais nada. Peguei 4 pedacinhos de filé mignon, quatro fatiazinhas, pequenininha. Isso 2 horas da tarde. Não comi Não. mais nada o resto do dia. Vai com medo de dar algum revertério no palco, né? Mas, assim,
tirei energia, não sei de onde, mas pelo menos quem estava no show não falou que eu estava doente, não. Opa! Então é bom, viu, gente? Eu, Condicionamento físico, treino constante, preparação constante ajuda nessas horas, não. se eu não tivesse corrido atrás, né, com essa questão respiratória e tal, e me cuidado tanto, né, nesse período, provavelmente o show não ia sair, né, porque estava muito fraco, né? Você imagina, o dia inteiro só com uma folha de alface, cenoura e 4 pedacinhos de carne, isso porque o show foi 9 horas da noite. Nossa, gente, muito tempo sem comer, dá É, gases, eu já fico pensando, nossa, nossa, dá muita coisa. muito, muito complicado. Fico muito fraco. E, Imagina, e tão doente ainda, fica mais fraco ainda. e eu consegui dormir nesse dia, já era por volta de 2 da manhã, e no outro dia, às 7, eu estava de pé porque a van ia sair para Varginha, né? Meu Deus do céu, olha a rotina do artista, A gente né? ainda pegou a van para Varginha, chegou lá, teve que fazer algumas paradas na estrada, obviamente. Ainda não estava zerando. Oh, meu Deus. A gente ri, mas é desesperador. Exatamente. A gente chegou em Varginha, assim, já meio tarde e já fomos direto para o restaurante almoçar. Aí, bom que interior o pessoal é acolhedor, né? Assim, o que que eu posso te oferecer de diferente aqui? Que o cara oferecendo aquelas porções de traíra com purê de batata e tudo. Eu falei assim, nossa, tá Ah, tudo maravilhoso, mas eu não consigo, não posso nem olhar para isso. O cara fez um mingau de fubá para mim lá. nossa, que gentil. Cara, eu falei, tô achando que um mingau de fubá vai ser bom pra você. Vai, então tá bom. Então é esse mesmo. Só interior, né, bicho? Adoro, adoro. Verdade, eles são mais acolhedores mesmo. Mas aí a gente saiu do restaurante, fui pro hotel, deitei deitei umas 2 horas, assim, botando a perna pra cima, tomei um banho e já fomos pro show de novo. Gente. Ah, eu quero. Olha, não, você pode contar aqui para as pessoas que estão assistindo qual é o segredo, E, né? olha, o show de Varginha, me senti melhor a níveis vocais do que o de Belo Horizonte. Mesmo com a viagem, com tudo, pelo menos eu estava um pouco. No de Belo Horizonte foi no auge da crise, né, cara? Mas felizmente deu para chegar, assim, sabe? Deu para dar o recado. Eu Deu acho que a para gente deixou um, entregar. que a gente deixou um impacto muito positivo na cena, assim. Foi um show muito bonito, teve as intervenções de dança, né? Tava bem fincada a banda, assim, musicalmente, Uhum. né? Inclusive o Fausto estava lá, o Fausto me ajudou muito antes, ele me fez os relaxamentos lá antes do show também, ele fez meu aquecimento vocal antes. Uma coisa que eu prezo muito, assim, logo antes do show, eu não, nem para ensaio, eu começo o ensaio na tora, assim, sem preparar a voz, sem aquecer. Prepara a voz, o corpo, né? Prepara É, tudo. inclusive, uma rotina que eu tenho em dias de show, que quem me passou isso foi minha querida amiga aí, Marília Zangrande. Grande Marília, ela esteve aqui com a Marília, gente. Marília participou do nosso primeiro disco também, ela fez uma participação na música Ah, Revenge of verdade. Ouro. No final da música, ela faz como se fosse a deusa Hathor, sussurrando nos ouvidos do Medjay um lamento, assim, muito bonito, né, a Uhum. participação da Marília. E essa dica que ela me deu é muito legal, de nos dias de show, assim, não pensar só no aquecimento, no pré-show, mas de manhã mesmo, já fazer as primeiras ativações vocais. Fazer fazer alguns vocalizes, trabalhar a amplitude, trabalhar a elasticidade, trabalhar um pouco de agilidade, já fazia alguns acessos a memórias de drives, na manhã mesmo do show, de forma que, Uhum. de forma que o aquecimento pré-show vai ser mais para mobilizar as estruturas mesmo e, e desembolar, mas essa estratégia eu tenho usado e é muito legal. Nossa, que dica valiosa. Mais um ouro. A pessoa, uma voz riquíssima. Vou colecionando ouros aí, né? Cada um que a gente vai encontrando pelo caminho, né?
eu gosto muito de fazer aula com professores diferentes, porque cada um tem muito para somar com a gente, né? Eu acho que às vezes mesmo dentro da mesma pedagogia, né? Às vezes uma forma que a pessoa consegue te acessar de uma forma um pouco diferente que o outro, e às vezes dá aquele clique, né? Porque a questão da voz é isso, é dar o clique, é você conseguir juntar o sinestésico com o que você vai, Sim, sim. sua autopercepção, ela é fundamental, né? É, sim, e a linguagem faz muita diferença, né? A maneira como o professor comunica e a maneira como ele, o olhar dele, né, sobre você, porque cada professor vai ter um olhar diferente, né, sobre o Com mesmo certeza. assunto, né? Sim, então assim, tem minha primeira professora de técnica vocal foi do canto popular, uma abordagem totalmente diferente da que eu investi mesmo ao longo dos anos, que foi em 2000 foi o quê? 2011, a experiência que eu tive com a Ida Couto. Uma professora muito boa, Ah, muito renomada aqui em BH também e tudo. Mas o que que acontece? Não teve aquele link porque era muito voltada para MPB, para música popular e tal. E eu me encantei muito pela pedagogia vocal de formação do Ariel, que é voltada para o rock, mas não só sim. voltada para o rock. Eu comecei a fazer essas pontes com o treinamento físico, com o treinamento muscular e a pensar na laringe como uma mini academia de musculação, que é o que Legal. fez a grande diferença. Então, assim, um amigo meu me indicou a Lorena Amaral, que é a cria do Ariel, Queria do Ariel, verdade. né? Estudei durante 3 anos com a Lorena. Foi muito rica a experiência, foi muito legal. Desenvolvi, assim, primeira aula com a Lorena, parecia que eu tinha desenvolvido mais que em 10 anos. Ela destravou uma série de tabus na minha cabeça, mostrou uma série de possibilidades. E aí que começou a minha história com a Ariel também, que eu comecei a trazer alguns questionamentos para a Lorena baseado nos conhecimentos que eu tinha de postura, associando a parte do treinamento vocal ao treinamento de musculação. E ela falou assim, ó, isso aí já está saindo um pouquinho da minha alçada, eu acho que eu vou te colocar em contato com o Ariel. Aí a gente começou a dialogar de perto, e os papos foram sendo produtivos, até que em 2014 eu palestrei no primeiro congresso de canto contemporâneo do Ariel na PUC, falando Olha, sobre postura e voz. E foi lá que eu conheci o Fausto, porque ele achou uma integração legal com a forma que ele trabalha também. Então, a partir daí, assim, continuei ainda estudando com a Lorena um tempo, aí depois estudei com o Fausto, estudei com o próprio Ariel, né? Tive algumas experiências com o Mauro também. Recentemente, agora, tive lá em São Paulo, tive uma experiência muito legal com um cantor aí, moleque é bom demais, gente, menino estudioso, novinho, recém-formado em música, o Ian Gonçalves. ah, sei quem é. Nossa, fantástico Muito mesmo. legal. E eu conheci o Ian, ele gravando um concurso que a gente fez da Sandstorm Voice. Ele foi um dos principais premiados lá do concurso, né? Ele fez uma versão super legal do refrão da Sandstorm. E desde então a gente vem conversando nas redes, o cara é super fã da banda e tal, e a gente foi fazer uma conversa vocal aí, né? A gente teve a oportunidade de encontrar ele em São Paulo e foi muito rico também. Então, cada profissional que vem, ele traz uma contribuição que Sim, é importante, que é legal para a gente, né? Para somar. sim, todo mundo, né? Tem, é o que você falou antes, né? A interdisciplinaridade e também, né, mesmo que sejam profissionais da mesma área, cada um vai ter uma visão diferente. Eu, É, quando o olhar, né, de cada um o é olhar muito de cada um. bacana. Quando eu comecei o podcast aqui, eu achei que eu ia trazer informação para muita gente, mas eu estou aprendendo também. Porque, tipo, Ué, é um olhar diferente de cada um sobre o mesmo assunto, né? sim, Sobre arte vocal, sobre ter uma banda, sobre estar no mercado, né? No mercado tem fonográfico. uma fonoaudióloga aqui de BH também, que eu fiz um tempo bom de trabalho com ela também, que é a Vanessa Vargas. Sei quem é. Vanessa,
doce de pessoa, super competente também, né? Então, assim, cada um ele vai somando, né? E a Vanessa achou super legal essa questão de eu estar trabalhando com acupuntura, que a minha formação na acupuntura é lógico, que eu fui direcionando muito para prestar atenção nos pontos que têm a ver com a voz. Uhum. Então, a gente tem pontos, por exemplo, que são muito úteis para os cantores, são pontos que ajudam a diminuir a mucosidade, são Olha, pontos isso é que ajudam, por interessante. exemplo, a aumentar a hidratação nas pregas vocais, são pontos que ajudam, que a gente pode fazer, por exemplo, no pós-treino ou no período regenerativo, que ajuda a diminuir o edema nas pregas. Tem a questão do laser também, que eu utilizo junto, que o laser ajuda a diminuir aquele edema no pós-show, Sim, sim. pode É. ajudar a ativar também. Então, assim, são muitas aplicações muito legais, até para a parte respiratória em si, né? Eu me tratei muito com acupuntura para ter esse retorno aí para Nossa, os nunca imaginaria que a acupuntura pudesse. Eu conheço pouco de acupuntura, mas não podia imaginar que ela tivesse uma aplicação tão específica. Olha, vou te relatar uma experiência que a gente teve trabalhando com a banda Atos 2, de uns amigos nossos também, aqui em BH esse ano. É, foi um show no teatro, foi um show muito legal que eles fizeram. E eles estavam com aquela ansiedade que ia ser o primeiro show que eles iam fazer pós-pandemia. A Tá Gabi todo Rose, mundo nessa, né? a Gabi, a vocalista, ela estava com um pigarro muito chato, ela estava com uma mucosidade aumentada aqui e tal. E antes do show, eu fiz uma acupuntura nela e fiz os agulhamentos nos pontos para trabalhar essa mucosidade. E assim que eu falei com ela, agora engole de novo. Ela engoliu, o negócio Uau! liberou, assim, né, o bolo que ela estava sentindo, né? Então, assim, é uma ferramenta, assim, que lifesaver mesmo, em alguns momentos. Sim, é bom você dizer que é uma ferramenta, né? Não é a terapia em si, não é o atendimento em si. É só uma ferramenta, vamos dizer assim, Ela para é uma parte do completar. todo, né? É, não, Ela, que a gente ela, vê é uma, muito essas ela abre novas. uma possibilidade, né? Isso, a gente vê essas novas técnicas, né? Essas novas ferramentas, o próprio laser. A gente vê várias ferramentas novas e parece que essa ferramenta define toda a sessão, né? Todo o atendimento ali. E não é, né? E não é aplicável para todo mundo, né? Você tem que Exato. avaliar, você tem que ver se é válido mesmo usar naquela pessoa ou não. É uma ferramenta só. E a medicina chinesa, ela busca o equilíbrio, né, dos meridianos. Então, onde tem estagnação, flui. Onde tem excesso, normaliza, né? Tem duas características que eu consegui, assim, que me atrapalhavam muito na minha carreira, que era o refluxo, que é um grande vilão dos cantores, Ai, de todos nós. né? E as alergias, rinites. É, nossa. Com a acupuntura eu consegui resolver essas duas questões que você não faz ideia. Gente, que isso é revelador. Nunca mais na vida eu acordei rouco. E o Fausto se lembra, quando a gente estava na turnê do Sandy Júnior ainda, todos os dias eu acordava com a voz super pesada, super rouca. Comecei esses trabalhos com a acupuntura para tratar essa questão do refluxo, né? Normalizar os pontos. Tem uns pontinhos que eu uso, assim, menor indício de crise alérgica, eu já ativo esses pontos para quem quiser, às vezes, tentar em casa, mesmo sem agulha, né, gente? Mas às vezes numa acupressão, né? Vocês pegarem, por exemplo, uma tampinha de caneta, eu não tenho nenhuma bica aqui não, então canudinho, né? Um pontinho aqui, ó. Bem aqui onde vem Olha. o bigode chinês aqui, ó. Uhum. Pode colocar aqui, ó. Gente, eu vou fazer agora, porque eu tô toda E dá atacada uma, e dá ali. uma manipuladinha. Se você tiver com o nariz congestionado, você vai sentir na hora, você respirando e o ar já passando. É muito bom. Você pode pegar, por exemplo, a ponta do mindinho. Do Não é, mindinho, né? não é para cutucar o nariz, é do lado.
Aqui, Aham, que sim. Não. aqui, né? Ainda faz assim. Muito bom. Aí não, sacanagem. Ah, descontrai, descontrai, descontrai o atendimento. Tem gente que precisa dessa descontração. Dá uma relaxada no resto. É, ué. É, não é brincadeira, né? Brincar um pouquinho também. É, né, com certeza. Mas aí, por exemplo, esses pontos aqui, tem aqui o do terceiro olho, que é o Intan, que também é um ponto legal, né? Então, assim, se já estiver sentindo congestionado aqui, o que que vocês podem fazer? Pode fazer até uma automassagem, ajudando na drenagem dessa região, passando pelos sinos aqui, parte do Intan para fora, ó, fazendo aqui na altura da sobrancelha, vai passando pelo alto da testa, pega pelas têmporas, drena para baixo, passa por aqui perto dos olhos e vai descendo pela máscara facial aqui, né? Uhum. Pode ir fazendo esses movimentos que vai ajudando a drenar os sinos e fazendo essas acupressões aqui, ó. Não, super. A gente sabe que é possível, né? A drenagem do rosto, não só com isso, até com os exercícios vocais, né? Alguns exercícios ajudam a. Né? E principalmente nessa época do ano, né? Sorinho. Você tá vendo tudo à mão aqui, né? Que são coisas que eu uso diariamente. Muito bom, muito bom. São os ouros que fazem a sua voz funcionar. Eu queria que você falasse um pouquinho de como é o estilo da banda. Como é que é o estilo vocal? Só para as pessoas entenderem, por exemplo, o quanto foi difícil para você fazer 2 shows seguidos, né? Porque é um vocal muito de alta performance, né? É um vocal que exige muito. Então, eu queria que você Uhum. falasse um pouquinho, né? Até para quem não conhece ainda, procurar saber como é que é o estilo vocal, né? Quais são os, né? Como é que é a construção desse vocal da banda? O que é muito legal e que a gente tem, cada vez que eu leio uma resenha que reforça, assim, que percebe essas questões vocais de forma diferenciada, eu fico muito feliz que mostra assim, olha, então a galera tá percebendo que não é mais do mesmo, porque assim, a questão de interpretar, ela é muito importante, né? Ali você está num teatro. Tá no teatro, você tem que trazer toda a sua emoção ali para o palco, para você é a nossa principal ferramenta de expressão com o público, né? E eu Uhum. sempre me espelho muito na fala do Fred Mercury, que enquanto ele não ganha cada um ali da plateia, ele não se dá por satisfeito, né? Boa. Então, às vezes, se no começo do show não tá todo mundo comigo, no final tem que estar todo mundo totalmente conectado ali. Nossa, dá E trabalho. dá trabalho. Dá trabalho. Mas, assim, acaba que com essa brincadeira, assim, da academia da laringe e das várias técnicas, né, de drives diferentes que a gente acaba conseguindo fazer, uma amplitude vocal que eu consegui desenvolver ao longo dos anos também, ela permite um mix de técnicas muito legais, desde vozes mais soprosas, mais suaves, a vozes mais impostadas, mais metálicas, subindo, fazendo variações metálicas, fazendo variações melódicas com voz limpa, às vezes jogando um pouco de drive com mais constrição, um pouco de drive com mais ar passando. Tem algumas músicas que, por exemplo, tem participações da Mai Puertas, né, do Torture Squad, que são participações com gutural e que às vezes tem no ao vivo eu que faço. Então, assim, Uau! esse mix todo, assim, de técnicas, eu acho que tem feito a diferença. Outro dia saiu uma review, acho que foi da Polônia, o colunista falando justamente sobre isso, que, assim, é um, é um estilo de vocal não convencional, porque você acha que você já sacou o que vai entregar, ele chega e te surpreende com um novo elemento. Então, Muito bom. isso é muito legal, porque às vezes você fala assim, ok, minha marca registrada talvez seja
o Power Phaser ou o Snare Phaser dentro da nomenclatura do Ariel, que eu acho que foi o primeiro drive que eu fiz na vida. Quando Uhum. E a primeira vez que ele saiu foi muito chique, foi muito legal, assim, caramba, fiz isso com minha voz, não doeu, não ardeu nada. Cara, minha vontade era ficar fazendo Power Phaser o dia inteiro, ficar lembrando aquela memória de acesso, né? Uhum. E, e para quem não consegue fazer uma associação, um Snare Phaser, o que que seria? Por exemplo, Fred Mercury, David Coverdale, Chris Cornell, são, são memórias de acesso boas que eu tenho para começar, às vezes, antes dos shows, eu faço, além dos aquecimentos, essas memórias de acesso. Então, eu procuro o lugar desses drives na minha laringe e associo com a cabeça para, na hora de chegar ao show, eu já estar com eles bem colocados, cada um no seu lugar, né? Sim. Eu faço alguns power screams mais agudos, à la Rob Halford também, em alguns momentos. Então, tem esse mix de técnicas, né? Então, quem não conheceu o Medjay ainda e for escutar, pode esperar uma boa saladinha de técnicas aí. Nada de coisa muito linear. Ah, fulano, beleza, o cara canta pra caramba e tal. Você vai lá, o cara, assim, ele domina aquela parada, mas o cara, às vezes, ele canta de uma forma mais linear ali. Por exemplo, Timo Cotipelto, do Stratovarius. Uhum. Baita de um vocalista. Mas assim, não criticando, gente, pelo amor de Deus, sou fãzaço do Timo, acho linda a voz dele, maravilhosa. Ele abre a boca, você sabe, pô, Timo Cotipelto. Beleza, é ele. Mas assim, ele só canta limpo, é a linha dele, É a linha dele, perfeito, né? perfeito. E É, ele fez o trabalho dele em cima disso, né? Ele tá aí há tanto tempo, sim, então às vezes fica até complicado mudar um pouco, né? Porque as pessoas não reconhecem, mas opa, quem é? sim. Né, mas assim, eu já percebo e já teve pessoas já me falando que já percebem minhas marcas registradas quando eu solto esses drives, principalmente Power Phaser, a voz mais sussurrada, assim, a galera já identifica na hora que sou eu cantando. Isso é muito importante, isso é muito É legal. muito Mas, importante. mas essa variabilidade, eu acho que ela traz uma riqueza e tira um pouco, às vezes, da monotonia da música, né? Tanto Sim. pensando nessa parte da interpretação mesmo, né? Eu acho que Uhum. ela traz É, uma mas e faz riqueza. parte da construção, né? Você está experimentando e uma hora, né, essa experimentação toda vai se definir. E ela vai se definir como essa miscelânea, né? Essa salada que você falou. E tá tudo bem, como tá tudo bem para quem só faz uma coisa, só faz aquilo Sim, ali e as pessoas identificam ela com aquilo ali. Isso é a identidade do artista, né? sim, com certeza. E você tem que ser capaz de entregar isso, pelo menos na maioria das vezes, né? Se Sim. você não conseguir, tudo bem, mas as pessoas esperam isso, né? É importante essa Por isso construção. que a nossa responsabilidade é tão grande, né? É muito. Porque tá lidando com expectativa o tempo todo. E uma preocupação que eu tenho, inclusive por isso que nas minhas gravações, eu gosto de gravar takes inteiros, takes maiores. No mínimo de uma estrofe inteira. Eu não fico gravando picado. Uhum. Porque o que eu faço em estúdio, eu quero reproduzir ao vivo e melhor. Então, às vezes, tem gente que às vezes quer entregar a gente tem visto muito hoje em dia, né? A galera fazendo muito playback aí, cara, e passando vergonha, né? Porque outro dia teve até uma banda que saiu aí na rede que o playback deu pau ao vivo. Tinha É, eu hora que não sei quem foi, não, mas eu ouvi uma história dessa também. teve acho que foi tal do Santa Cruz, alguma coisa que mal conheço os caras, É, mas também teve um não. pau desse aí que foi uma vergonhaça, assim, feio, né? É E complicado, né? um tal, né, bicho? Eu acho que a galera, eu acho que é um gênero que beleza, assim, a galera tira o chapéu pela capacidade técnica mesmo dos músicos, né, de fazer ao vivo ali, De entregar aquilo que gravou, né? Que tá de entregar no mesmo, álbum, né? Agora, que tá lá de na. realmente fazer ao vivo, né, assim, às vezes é difícil realmente, igual assim, eu fiz camadas de vocais muito ricas no álbum Cleópatra,
Que às vezes os caras não conseguem reproduzir no backing vocal ali, e é isso mesmo. Não quero ficar tampando buraco com playback gravado de outras coisas, entendeu? Uhum. É, Prefiro tem, entregar um negócio orgânico ali, uma coisa que. E funcionou bem. Pelo menos esses primeiros shows aí funcionou muito bem. Eu acho que o caminho tá bom. não, tá indo, tá crescendo, tá ganhando visibilidade, pois é uma resposta boa, uma resposta positiva a tudo que está sendo feito, né? Uhum. Esse é o resultado palpável, né? Você vê o quanto está crescendo, é sinal de que o que você está fazendo está conquistando. No final, todo mundo vai estar com você no show. No final, sempre estão com você. Você conquistou todo mundo, né? Esse é o objetivo. Pois é, você está cumprindo seu objetivo até fora do show, né? Que as respostas estão muito boas, né? A interação do público, né? Como você contou, a, a quantidade de compartilhamentos, de visibilidade, tá? Não, a gente ganhou tanto seguidor depois desses últimos dois shows. O Instagram baniu a gente, bloqueou a gente por uma semana, velho, achando que era coisa de bot. De bote, caraca. Aí a gente entrou com chamado, porque assim, beleza, se a gente estivesse usando bot para isso, a gente ia ficar quieto e Aham. só falar assim, "Ih, deu ruim, né? Usa menos bot aí e tal, mas não, velho, foi assim, um crescimento orgânico mesmo da galera que, às vezes, principalmente em Varginha, muita gente que estava no show lá não conhecia o nosso som e ficou fãzaço, abordou a gente depois, a gente não conseguia andar na casa, assim, todo mundo querendo tirar foto e tal, foi Que bacana, muito muito legal mesmo. bom. É um reconhecimento que é grandioso para gente, né? Para gente que trabalha com arte, ter essa receptividade das pessoas, né? Essa aceitação. É muito Sim, legal. Ainda mais no cenário rock, né? Eu não sei como é em BH, né? Se você puder falar como é aí em Minas, como é que é o cenário do rock, porque aqui no Rio ele não é tão forte, né? olha, aqui em BH tem uma cena muito forte. Tem muito pub rock and roll aqui. A maioria mais norteado pro cover ainda, Uhum. né? Mas tem vários eventos aqui que estimulam muito a música autoral. Tem o Ah, próprio Mister legal. Rock, que é onde a gente tocou, que é uma casa muito boa, é um galpão enorme, então assim tem uma capacidade para 1.000 pessoas. Tem tem um palco enorme, um palco muito grande, dá para fazer um show legal, né? Tem um som muito bom, né? A gente tendo o nosso próprio técnico ali para que já conhece o nosso som para tornar a coisa possível, né? Ajuda pra caramba, né? Então, assim, é, tem o BH Stone, que estimula a música autoral também. Então, assim, vira e Eu mexe, tem muitos tenho, eventos. Assim, tem muitas bandas autorais muito boas aqui de BH, né? Tem os amigos tem. nossos do Dinamarca, tem o pessoal do Loss, o pessoal da Ugly Truth, né? Sim, são várias bandas aqui de BH, ficar falando até amanhã, né? Tem a Sacrifice, da Kill Hate, que participou com a gente, tem Mas a tem Veneno, um da Larissa mercado Lancar. maior do que no Rio, né? Tem um mercado Eu, pro a- rock. eu arrisco dizer que sim, viu? A nível rock, arrisco dizer que Eu, sim. eu pelo menos não consigo, assim, existe um cenário, mas eu não vejo ele tão forte aqui. Eu vejo mais em São Paulo, em Minas Gerais, vejo bastante aqui, né, no Sudeste, principalmente, né? Não estou falando a Inclusive, nível. 22 de maio agora vai ter o lançamento do CD de um amigaço nosso aqui, o Guilherme Costa, né? Tem os meninos da Electric Gypsies também, que estão fazendo um belíssimo trabalho de Hum, hard rock. Então, assim, tá uma cena muito fértil, uma cena muito boa. O Léo Turbo, do Caótica, né? Que retornou aí com força total. Então, tem muita gente boa mesmo. né? E é legal ver que os grandes estão apoiando, né? Os que estão chegando, né? Como o Sim, Rafael, o pessoal do Dr. Sim. Acho que é isso, né? Quem já sim. está no mercado há muito tempo, puxar.
A galera, vão com a gente que vamos É, crescer junto, né? é uma coisa que eu vejo acontecer muito no sertanejo, né? Exato, a gente O podia fazer esse pessoal movimento. dá a mão e puxa, Puxa, exato. puxa para cima junto, né? O que a gente, pelo menos essa mentalidade no metal, principalmente, eu acho que ela deu uma melhorada boa. Não sei se foi coincidência, né? Mas eu acho que esse sentimento de unidade e de crescimento, de ressurgimento do metal, eu acho que ele ganhou uma força extra com a triste partida do André mesmo, É que eu acho que verdade. comoveu muitas pessoas, sabe? A forma foi muito abrupto. Ele Óbvio. estava no retorno triunfante com o Xamã, voltando a fazer bons shows, sabe? Tava voltando. A gente estava com projetos com o André, ele estava começando a trabalhar com a gente, assim, com objetivos de longo prazo, de retomar aquela melhor forma vocal dele. E até uma coisa muito interessante, que ele se mostrou um pouco incomodado com todo mundo sempre esperar o André fazendo nota aguda o tempo todo. Ele falava com a gente, foi, cara, minha voz vai muito além de fazer agudo. Eu quero fazer outras coisas, mas o povo parece que fica só esperando eu fazer meu agudo. Isso às vezes me frustra, às vezes eu não quero nem fazer o agudo. Sacou? Nossa, É interessante isso, né? Como é que assim a gente. E ao mesmo tempo, artistas que estão se formando, eles têm que tomar cuidado, porque isso foi algo que às vezes o diferenciou quando ele era mais jovem, quando ele exato. estava começando. Ah, ficou bom isso, vai fazendo, vai fazendo. É, Ele chegou num ponto que ele ficou estigmatizado por isso e depois se viu numa posição difícil de sair dela. sim, a Ele gente foi, vê em por alguns, né? exemplo, o álbum Reason do Xamã, por exemplo, que ele foi cantar mais grave algumas músicas, ele foi muito criticado. Foi. Ah, Xamã virou new metal, virou isso, virou aquilo. Sacou? Estão Então, esperando aquilo que o identifica, né? É o que a gente estava falando, é, é o que identifica ele como artista, né? É é, difícil você desconstruir isso. É um muito. desafio. Você tem que ter um psicológico, inclusive, para aguentar firme as Sim. críticas e fazer as mudanças, né? É, É, é- mas a gente estava comentando a questão assim dos apoios, né? E que assim a gente tem tido, felizmente, né? Assim, a gente como banda e como fã, né? Eu acompanhei show do Dr. Sim quando era moleque e os caras foram uma inspiração para mim. Hoje ter a amizade e o respeito deles enquanto músico, né? Porra, convidaram a gente para ir lá para a gravação do DVD deles em São Paulo, fizeram uma festa pra gente lá, assim, ficaram felizes de ter a gente lá, sabe? É muito é gratificante isso, é segurar a mesmo. mão, né? Poxa, vamos trazer a galera, né? Já estão aí Eu no fico, eu mercado há fico 30 vendo isso anos. muito de perto com a galera do sertanejo. Poxa, quantos artistas aí que o Chororó trouxe para cima, por exemplo. Né? Sim, Nas ninguém escolas. pegou o lugar de ninguém, né? Inclusive, porque fã, quando é fã, Exatamente. segue aquele, ainda segue o outro. Ainda segue o outro e Exatamente. segue o outro. Se o E o que Chororó trouxer vem, fulano, o fã segue o Chororó e ainda segue o fulano. Tá tudo bem. por exemplo, o que ele deu a mão e ajudou a subir, por exemplo, o Edson e o Hudson, eles cresceram muito, tiveram, claro, a ajuda do Chororó, né? As bênçãos do mestre ali, vamos dizer assim. E isso acaba multiplicando, porque com certeza eles já puxaram outros também com eles. Exato. Você Cria um só cresce sentimento o de cenário, né? retribuição, só cresce o cenário. Então, isso aí é um sentimento que eu acho que no rock ele tem que estar cada vez mais presente. Porque, beleza, o Angra nos deu a mão, o Dr. Sim nos deu a mão, tá ajudando a trazer o Medjay para onde a gente quer estar, a gente vai fazer questão de dar a mão para outras bandas também, para trazê-las para o alto junto com a gente, porque isso fortalece o estilo, Exato. Você fortalece a constrói um cena, público, né? fortalece a cena, né? Fortalece Então, bastante mesmo. Você falou uma coisa que acho que é uma coisa que muitos alunos, né? Vou trazer para a galera que está começando. A questão do som da casa, né? De ter alguém para conduzir ali o som da banda, né? Isso faz muita diferença para a voz, né? nossa, não faz toda a diferença para tudo, para tudo.
né? Porque assim, em primeiro lugar, né? Vamos lá. Ó, eu vou dar alguns exemplos, inclusive, assim, porque a gente não sabe onde que vai começar, né? Então, vou dar alguns exemplos até da minha experiência com a Acoustic Drive, que a gente tocou muito em boteco. Em boteco rock and roll, assim, às vezes para 50 pessoas, às vezes para 200, mas dependia do tamanho do boteco. Nunca confie no som da casa sem antes conferir. Teve uma vez que a gente foi fazer uma. Quando eu comecei a Acoustic Drive, os primeiros cuidados que a gente teve foi que a gente já tinha entrado em algumas furadas de som ruim. Foi de primeiro investimento que a gente fez, foi numa mesa de som de 8 canais ali, uma Soundcraft, uma mesa boa, que resolvia para o nosso som acústico, e em PA. O baixista da banda comprou um da Mac e eu comprei um JBL e um 615. A gente levava nossa mesinha, nossos PAs para onde a gente ia fazer show. Sacou? E assim, não faz diferença não. Beleza. Teve um dia que a gente foi tocar num boteco que tinha show direto e o cara falou assim: não, aqui já tem toda a estrutura, não precisa trazer nada, vem só você, instrumento e acabou. O teimoso aqui botou os PA no carro. Para não pagar de chato, eu cheguei lá mais cedo, fui fazer a passagem de som. Cheguei lá, já me deparei com aquelas caixas lá que é só tamanho. Nossa, não, isso Aham. aí não vai prestar. Cheguei lá, bati o olho na mesa, uma Vatson. Nossa, não vai prestar mesmo. Mas tudo bem, não quis ser tirado de chegar já puxando os cabos do cara e ligando meu equipamento lá. E beleza. Eu já falei com o meu batera, falei assim, cara, vai ficar muito ruim. Fica muito ruim. Liguei meu violão lá, o violão tava com aquele som que tava tocando uma taquara rachada dentro da caixa d'água. E a voz tava aquele pitelzinho, né? Que a gente não quer. Aí eu liguei lá no equipamento do cara, passei o som lá. Eu ainda perguntei para ele assim: o som tá chegando bem aí? O cara, tá joia, beleza. Peraí só um minutinho. Fui lá no porta-mala, peguei minha caixa, o cara não entendeu nada, né? Eu chegando lá. E eu trouxe só a JBL nesse dia. Não trouxe nem a Mac junto. Trouxe um PA. Isso porque o cara tinha dois do Frankenstein lá. Peguei meu JBL, liguei, peguei a mesa dele, tirei, botei minha mesa, fiz as ligações rapidinho, liguei a JBL. A primeira puxada do violão, o cara quase caiu da cadeira. Falei, caraca, bicho, que é isso? E o show foi redondo. O cara até hoje, que eu encontro com ele, ele me fala, bicho, galera até hoje comenta do show do Cis lá no boteco, que Olha. nunca viram um som tão bom. Então, assim, o que que acontece? Ah, você pode ser uma banda foda. Se você não tiver esse cuidado com a qualidade do som, você vai se queimar. Da mesma forma que se você tiver esse cuidado pro lado positivo, você vai deixar uma ótima impressão Uma ótima tocando impressão. ali. Assim, esse dia da Acoustic Drive a gente não teve técnico, foi a gente lá mesmo e tal. Agora, são propostas completamente diferentes. Você pega a proposta do Medjai, não tem como eu ficar controlando mesa em palco grande nem nada. O técnico tem que ser mais integrante da banda, né? Exatamente. E assim, infelizmente, beleza, às vezes a casa tem até um sistema bom de som. Mas o cara, um técnico contratado da casa, que tem um salário baixinho, às vezes o cara não está empenhado em fazer o menor esforço, o cara mal sabe equalizar um negócio ali, não sabe como é que você gosta da equalização. Como é que você vai ficar na mão do cara? Tem que incluir o técnico na banda mesmo.
é uma questão assim, principalmente se você. Ah, beleza, se você não almeja nenhum nível profissional, nem nada, quer só curtir, beleza, vai lá e se aventura com o técnico da casa, mas se você espera um pouquinho mais, tem que ter seu técnico, cara. É assim, é Mas é isso também, fundamental. isso para o vocalista, eu acho que isso interfere um pouco na entrega vocal e no esforço que você faz, né? Porque você tá entregando o que você já criou como memória, mas você não está ouvindo aquilo que você está acostumado, porque o som Não, não aí tem a gente entra num outro, retorno. aí a gente entra num outro ponto, que aí a gente está falando nem de qualidade de som, é questão de monitoramento de palco, né? Desde que foi possível para mim, eu comprei um sistema in-ear, comprei aquele chinesinho baratinho mesmo da Techstar para começar. Hoje eu estou com um sistema um pouquinho melhor da Anleon, também chinesinho, mas bom, sem interferência, sem ruído nenhum. E aquele fonezinho da KZ, né? ZS10 Pro, que é excelente, porque para o vocalista principalmente tem que se ouvir, não tem como. Tem que se ouvir. E tem um outro aspecto que é a saúde auditiva, né? Com bateria comendo, até em ensaio, até no estúdio, eu não toco sem fone. Primeiro para acostumar com a dinâmica de fone, que ela é diferente do retorno. E outra para proteger minha audição. Depois que eu comecei a usar fone, nunca mais saí com o ouvido zumbindo. Quando eu ainda não tinha fone, eu usava filtro no ouvido, daquele Uhum, da Alpine, né, que uhum. você bota aqui, você diminui um pouco as frequências ali e você não sai com o ouvido zumbindo nunca mais do estúdio, né? Outro dia eu fui fazer uma audiometria com com a fonoaudióloga, tá beleza, a audição tá bonitinha. Muito Mas bom. assim, tem que tomar cuidado porque Não, eu falo a questão dos equipamentos além da banda, né? Além dali do estúdio, né? Quando você vai para o palco, tipo, o palco grande, tudo bem, mas você vai para né, um bar, nossa, se o som da casa não for muito bom, pelo menos para mim, eu já toquei algumas vezes em bar e, tipo, a interferência do que eu acabava ouvindo atrapalhava a minha entrega. Porque, tipo, eu assim, não estava satisfeita com aquilo estava horrível. E aí você vai às comer. vezes, Você às come... vezes o fone te resolveria, né? Sim, pois é. Né? Se você não tem um retorno muito bom virado para você de frente, o Nossa. fone é um lifesaver aí. Pois é. Eu já sofri bastante e vejo muita gente negligenciando essa parte dos equipamentos, né? Do Sim. técnico de som. E aí a pessoa quer ir longe, mas não quer investir para chegar longe. É. E tem que E não é saber. nem um investimento tão alto, né? Você vai contratar um técnico aí para fazer um som para você, às vezes 250, R$ 300. Você contrata um técnico para garantir Uma qualidade, né? um bom equilíbrio ali de Uhum. frequência. E vai depender do tamanho do evento também, né? Às vezes, às vezes o cachê é pequenininho também, né? Vai só Uhum. minando o negócio. Mas aí é aquela história de planejamento. Onde que você quer chegar? Exato. E aí você tem que fazer o Eu prefiro, investimento às para vezes, chegar, né? eu prefiro diminuir o que eu vou receber no cachê naquele momento para eventualmente ganhar mais lá na frente. É uma estratégia. É uma estratégia, é verdade. E por falar em estratégias, né? A gente tem que ir finalizando aqui o podcast, deixar a gente fica aqui, mas temos outros compromissos. Quais são os próximos passos da banda? Quais são os seus próximos passos? Assim, tem alguma novidade para contar para a galera? Assim, alguma coisa que está vindo aí, os próximos shows? O próximo show nosso vai ser esse com o Angra, né, em junho, 17 de junho, aqui em BH. Estamos fechando uns shows para Bahia também aí perto de agosto ali, uma coisa nesse sentido. A gente ainda quer fechar mais datas aí, né? Com essa turnê da Cleópatra com produtores aí pelo Brasil, né? Então a gente está empenhado nessa fase agora em fazer essa rodada, né? E mostrar o nosso trabalho para o país, né? E já estamos organizando aí para o ano que vem, verão europeu.
Já Oh, estamos fazendo uau. contatos com bookers aí na Europa, iniciando os contatos nos Estados Unidos também para a gente expandir para o exterior, que a gente já está com uma base de fãs legal, né, Uhum. ao longo da Europa, nos Estados Unidos, e é importante estar perto do fã, né? Assim, o cara quando vê ao vivo muda o patamar da banda, eu acho, né? Então é hora de sair do estúdio mesmo e botar a cara. Então, Sim, com os certeza. fãs do Medjai estão direcionados a isso aí. Muito bom, muito bom. Como, né, vamos dizer, Felipe Lima, né? O Phil Lima, vocalista, e o Phil Lima, profissional, né, da voz, lá com o projeto com o Fausto, vocês têm alguma coisa para o público em geral, algum projeto? Ou não? Sim, Vocês só estão é, com... a gente tem a ideia assim de soltar algum curso, né, relacionado à forma que a gente trabalha mesmo, né, até para poder mais direcionado inclusive ao cantor, né? A gente não sabe se pode fazer também às vezes um curso voltado para os outros profissionais da voz também, uma vez que nossa abordagem é multidisciplinar, tem Uhum, existe essa possibilidade, mas como estou muito enfiado de cabeça, né, com esses projetos todos do Medjai, né? Tem a minha rotina ali de terapeuta, a gente, por enquanto, eu e Fausto, a gente está indo mais no fluxo, cuidando mesmo da saúde dos artistas, né? A gente tem uhum. tratado aí do César Menotti, com Fabiana aqui também, duas pessoas nota 1000, grandes artistas, né? Que tem toda a humildade, né? Com toda a voz maravilhosa que eles têm, eles veem que há espaço para evoluir ainda mais, né? E confiaram essa tarefa aí a gente, né? A gente fica muito lisonjeado com isso, que são dois grandes artistas, né? A gente está em conversas também, já começando um trabalho com o Eric Martin, né? Do Mr. Big. Ah, Então, legal. mais um artista internacional aí para o portfólio, né? O Eric está começando uma rotina muito pesada agora. Vai sair em turnê na Europa com o Geoff Tate, depois com o Michael Schenker, depois com a Avantasia. Então, ele está com uma agenda muito pauleira e confiando aí no nosso trabalho, né? Então, a gente fica também muito feliz de ter ele sobre nossa responsabilidade aí, né? Nossa, Então, parabéns. Arrasaram. Muito bom. Bem, valeu. Phil, muito obrigada por você, né, dispor da sua agenda aqui para estar aqui com a gente. Foi Imagina, muito um prazer legal, enorme. foi enriquecedor, aprendi muito. Já fiz, na hora que eu vou fazer várias anotações aqui de coisas que você pontuou aí, que vou levar para a vida, vou levar para o meu trabalho, inclusive. Muito, muito obrigada mesmo. Muito sucesso para você no projeto com o Fausto, com o trabalho de vocês. Muito sucesso com a banda, né? Ah, Vou, obrigado. vou tentar me programar para assistir o Angra aí. Por favor. Vou, E faz o merchan com os produtores locais aí do Rio. Ó. Bora agitar esse cenário. vamos embora, estou tentando, Né? tá? Estou tentando. Tenho muitos alunos com banda de rock, de metal, e é difícil o cenário, é bem. E agora as coisas voltando, tem coisas acontecendo, mas mesmo assim dá mais trabalho, mas a gente está tá tentando. É. Estamos E aqui deixa tentando. aí também para quem acompanhou o podcast, quiser conhecer um pouco mais do trabalho, me acompanhar lá pelo Insta também. Meu Instagram ele é mais direcionado realmente às questões do Medjai, Uhum. né? Tem o Instagram do Back and Vocals também, que tem um pouco mais de algumas questões algumas coisas de bastidores, alguma coisa de informação, tal. E a loja virtual do Medjai também, onde vocês podem ajudar também, né? O fã ajuda mais a banda, assim, indo nos shows, curtindo e sempre que possível comprando nosso CD, comprando nossa camisa, tem canecas, tem vários itens de merchandise legal, né? Tem o nosso disco Lindo, Cleopatra the Seventh, né? Que fantástica essa capa. foi lançado aí tem um mês, né? Então, quem puder acompanhar lá no nosso site medjaiofficial.com, tem o link para a loja integrada.
e pode dar uma conferida lá nos produtos também. Muito bom, muito bom. Vou colocar tudo embaixo aqui da gente para a galera acessar mais fácil, né? E aí vai. Inclusive, esse mês agora a gente saiu na Road Crew, né? Saiu uma Ah, entrevista grande com a gente. eu vi. Muito bom. Saiu uma entrevista de uma página, a gravadora que lançou o Cleópatra, que foi a Metal Agency, né? Metal Records, eles colocaram uma página lá também de divulgação do álbum, que ficou bem bonita, então foi Muito bom, bem muito legal. bom. Então, estão subindo os degrauzinhos e quem sabe, né? Vocês puxem, continua puxando um ao outro aí, continua todo mundo segurando a mão para a gente aumentar essa visibilidade desse mercado que é tão rico, né? Com certeza. Vocalmente, instrumentalmente, é fantástico. Eu sou fã do rock, eu visto a camisa do rock and roll, do metal, então eu super torço para que esse cenário cresça e também tento contribuir um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né, nesse movimento, Bacana sempre demais. apoiando. Obrigado. Eu que agradeço a você e sucesso aí com a trajetória de vocês, certo? Valeu demais. Beleza. Tchau, tchau, Valeu, gente. Aline. Até a próxima. Até Valeu, a pessoal. próxima.